Olá, amados, tudo bem? Bom dia novamente. Então, como eu falei para vocês no vídeo passado, Deus me instou, me levantou, né? Por temor do Senhor, é, para não ser omisso e começar a testemunhar do Senhor pelas coisas que Ele tem feito na minha vida. E porque na verdade eu era miserável mesmo no mundo, como aquele rico de lá, né, lá de Lázaro, e como também aquele pobre também, é, carecendo de alimento, carecendo de que alguém olhasse para mim e me ajudasse. E Deus, ele olhou para mim e me ajudou, sabe? Colocou no coração de alguns irmãos que conheciam o Senhor, que eram ricos do Espírito, né? E me alimentaram, né? Me alimentaram e desde então, há uns 20 anos atrás, já eu venho me alimentando e crescendo. E, e chegou esse momento de que eu não posso mais ser omisso. Eu já faço alguns trabalhos, né, sociais, eu faço alguns trabalhos na igreja, eu faço alguns trabalhos com amigos, a gente conversa muito, Deus tem me usado muito no reino, né, e isso tem me enchido o coração. E eu quero continuar isso. E a proposta é que os irmãos que me seguirem, que derem o joinha aí no vídeo também, para que compartilhem mais, né? Para que circule mais o vídeo, possam também conhecer mais de Deus. Eu sei que muitos já conhecem muito de Deus e e a proposta desse canal ele é também que a gente venha conhecer coisas maiores, né? Que nem eu queria pegar aqui uma parte em Romanos. Em Romanos, o Paulo ele chega pro povo, o pessoal lá na igreja de Romanos, e era uma igreja que caminhava em fé, uma igreja grande já. Aqui ó, em Romanos 1 fala assim, ó, é, no capítulo 1, versículo 8. Primeiramente dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Né? Então era uma igreja que Paulo estava chegando ali, é uma igreja que tinha fé e todo mundo era anunciada a fé deles, né? É, e no versículo 15 ele fala assim: e assim quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o evangelho, né? Eles já tinham o evangelho, o povo já tinha ouvido sobre a fé deles, eles estavam numa fé já boa, e Paulo fala que está pronto para anunciar o evangelho para eles. Mas o que Paulo está querendo falar, na verdade, é que ele está querendo trazer um profundo maior sobre o evangelho, coisas maiores sobre o evangelho. E assim somos nós. Nós sempre estamos crescendo em Cristo, né? Crescendo no conhecimento de Cristo cada vez mais, né? E no capítulo 15, é, no capítulo 15, versículo 14, ele fala assim, Paulo, ó, eu próprio, meus irmãos, certo estou a respeito de vós, que vós mesmos estáis cheios de bondade, cheios de todo conhecimento, podendo admoestar-vos uns aos outros. Assim eu também penso de vocês que estão vendo o vídeo. Muitos não conhecem nada e vão passar a conhecer, mas muitos já conhecem e já têm demonstrado uns aos outros, já têm edificado uns aos outros, já têm aconselhado muitas pessoas, porque tem Cristo em si, sabe que nem Paulo fala aqui para eles. Cheios de bondade, cheios de todo conhecimento, podendo demonstrar uns aos outros. E Paulo ia trazer o evangelho para essas pessoas que já tinham esse conhecimento, já tinham essa bondade. Daí no 15 ele fala assim: mas irmãos, em parte vos escrevi mais ousadamente, como para vos trazer outra vez isto à memória, pela graça que por Deus me foi dada. Paulo recebeu uma graça ímpar do Senhor, que
ímpar no sentido assim de que foi personalizada para ele, mas os outros apóstolos também tinham recebido a mesma graça, mas de uma maneira diferente, né? E, e é interessante que na palavra do Senhor, não me lembro agora qual o livro que está lá na frente, que ele fala assim, cada um administra a graça, se não me engano é em Pedro, depois eu vejo o versículo, passo para vocês. Pedro ele fala assim, cada um administra a graça como a recebeu. Então cada um recebe uma parcela da graça e administra e passa essa. E é importante isso, porque em todos nós Deus pôs uma parcela de graça e nós não podemos reter essa graça, né? Nós temos que passar essa graça. Depois a gente fala mais sobre isso, porque é importante a gente entender sobre esse negócio de reter. Muitos retêm a graça, eu estava retendo a graça. E Hebreus 13, 15, se não me engano, fala assim, que ninguém vos prive da graça de Deus. Deixa eu ver aqui. Se é Hebreus 13, 15 mesmo, não, fala aqui e não é, né? E não é mesmo. É Hebreus... 12, 15, eu errei o capítulo. Hebreus 12, 15, fala assim, ó, seguindo a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos sejam contaminados, se contaminem. Então, como que a gente priva os outros da graça de Deus? Por conta de alguma raiz de amargura que brota em nosso coração, em nossas vidas, e impeça que essa graça que vem de Deus sobre nós, ela permeie por nós e passe para os outros. E no primeiro vídeo que eu fiz, eu falei que o que tem me impulsionado a fazer esses vídeos era de não ser omisso com isso, era a timidez. E a timidez é uma raiz da amargura, eu vejo, porque lá atrás, na minha vida, na minha infância, na configuração da minha vida, de alguma forma o inimigo ele colocou alguma mina, sabe o que é mina, né? Aquele negócio que na guerra o exército inimigo ele põe no chão, a pessoa pisa em cima, se ela pisar em cima, explode e morre, né? Na minha infância, na minha vida, de alguma forma o inimigo plantou minas para que me impedisse de ir avante e me matasse espiritualmente, e a timidez era uma delas. E em determinado tempo ela brota e me impede de fazer coisas para o Senhor. Mas quando a gente trata essas raízes da amargura, a gente arranca pela raiz, não só corta em cima, nós conseguimos fluir para com Deus. Então, retornando lá em Romanos, né? Ele era um povo que estava cheio de todo o conhecimento de Deus, que estava já desenvolvendo, admoestando uns aos outros, né? E Paulo fala que veio para trazer um evangelho, falar com eles mais ousadamente, trazer mistérios mais profundos, auxiliar eles a crescerem mais em Cristo, né? Ele fala ali então, mas irmãos, em parte vos escrevi mais ousadamente, como para vos trazer outra vez isso à memória, pela graça que por Deus me foi dada, que seja ministro de Jesus Cristo entre os gentios, ministrando o evangelho de Deus, para que seja agradável a oferta dos gentios, santificada pelo Espírito Santo. O povo, eles tinham conhecimento de Deus, tudo, como nós temos, mas nós... a nossa oferta muitas vezes ela pode não ser agradável a Deus, porque nós não sabemos bem como fazer. E aí os mais velhos na fé, os mais maduros na fé, que o Senhor levantou antes, iluminado pelos profetas, eles vêm nos auxiliar a conhecer a maneira mais profunda e a maneira que Deus se agrada de receber a oferta, né? E essa oferta é santificada pelo Espírito Santo, né? É muito importante a gente entender isso, senão a gente oferece algo para Deus que não é do agrado de Deus,
E eu tenho certeza que ninguém de nós quer oferecer algo que não seja do agrado de Deus, né? E Paulo ele fala que ele é ministro de Jesus Cristo, ministrando o evangelho, sacerdotando o evangelho, passando a boa notícia de uma forma coerente com o que os profetas, a lei anunciavam. Não é algo assim que não está embasado nas escrituras. É importante a gente entender isso, né? Aqui no versículo 26 do capítulo 16 de Romanos, ele fala assim, no 25, ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde tempos eternos esteve oculto, mas que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento de Deus eterno a todas as nações, para a obediência da fé. Então havia um mistério oculto. E esse mistério ele se revelou, né, pela pregação do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde tempos eternos esteve oculto. Esteve oculto aonde esse mistério? No versículo 26 ele fala, se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento de Deus. Então tá tudo lá, mas ele precisa ser revelado para nós, esse mistério. E Paulo ele vem nos ensinando a conhecer esses mistérios mais profundamente. E é a proposta desse canal, de que a gente cresça em Cristo, mas cresça de uma maneira profunda, uma maneira que o edifício vá até a rocha mesmo, que é Cristo, né? Por isso, no próximo vídeo que eu vou fazer, nós vamos falar sobre princípios elementares da doutrina de Cristo. Nós vamos aprender sobre princípios, rudimentos da doutrina de Cristo, aonde que eles se aplicam, o que são. Nós vamos aprender os princípios do mundo, né, do reino das trevas, e os princípios do reino da luz, porque os dois mundos são regidos por princípios. E se nós não entendermos esse transporte que Deus nos faz quando nós aceitamos ao Senhor da luz, ao Senhor Jesus, que Deus nos transportou para o reino do Filho do seu amor, que é o reino da luz, muda totalmente os princípios, e nós temos que conhecer isso, para que caminhemos dignamente, né? E isso é muito importante a gente entender. Por isso eu queria ler um versículo com vocês sobre isso. Vamos ler aqui rapidamente para me finalizar esse vídeo, para não ficar muito longo. Vamos ler aqui em Colossenses 2. Aqui, ó. Colossenses 2, 8. Tende cuidado para que ninguém vos faça sua presa, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Né? Porque o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que quando nós passamos do reino das trevas para o reino de Cristo, muitos ainda não entendem e vão nos fazer ficar preso em rudimentos do mundo, não em Cristo, e não nos princípios da doutrina de Cristo. E isso confunde tudo, porque não vai haver crescimento, né? Porque aqui em Colossenses 3:1, Paulo fala assim, ó: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são do alto, ou as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Então, se a gente ressuscitou com Cristo, nós temos que buscar essas coisas do alto, né? Como Pedro fala lá, buscai o puro leite racional, para que por meio deles vá decrescendo. Quer ver aqui?
Ó, deixando, pois, 1 Pedro capítulo 2, deixando, pois, toda a malícia, todo engano, fingimento, inveja e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vá descrescendo. Então, existe um leite real. A criança, quando ela nasce, ela vai mamar o leite. E é esse leite que vai fazer com que ele cresça. Mas existe o leite falsificado. O leite falsificado ele não vai fazer crescer, pelo contrário, ele vai fazer minguar. E a proposta do nosso canal é a gente começar um estudo desde o comecinho, desde os rudimentos do mundo, os princípios elementares da doutrina de Cristo, e vamos crescendo, né? Eu convido vocês a vir comigo nessa jornada de crescendo em Cristo. Amém, irmãos? Já está ficando longo o vídeo, e depois eu faço a continuação disso, para a gente já começar a entrar no ensino da palavra. Amém? Deus os abençoe. Coloca o joinha, né? Aperta em seguir, né? E o sininho da notificação para que quando eu lançar um novo vídeo, você já receba a notificação para que você possa ver, tá bom? Deus os abençoe. Em nome do nosso Senhor Jesus.